CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Olá, Juarez, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Eu soube Diga que você... aí. E aqui tudo bem. Eu soube que você encontrou com uma ouvinte nossa no supermercado que fez um pedido todo especial. Foi curioso, ela ficava me seguindo. A senhora precisa de alguma orientação? O senhor não é aquele moço da CBN? Eu falei, sou. O senhor lembra, o senhor conhece uma receita chamada arroz à piamontese? Eu falei, já, sim, claro, eu sou dessa época que tinha, em tudo quanto é casamento que eu ia, tinha escalopinho à madeira com arroz à piamontese. O senhor não pode dar essa receita um dia na CBN? Eu falei, não, sim. Essa receita italiana é ótima. Eu falei, pior que ela não é italiana, ela é brasileira. É mesmo? Porque, na verdade, o que existe no... Primeiro que não é piamontese, é piemontese, porque o lugar chama Piemonte, que significa pé do monte, pé dos Alpes. Lá tem um risoto à piemontese, que é um risoto normal de parmesão, de parmegiano reggiano, e que no final eles jogam trufas brancas, que é um fungo caríssimo, típico da região do Piemonte, certo? Certo. Quando os chefes italianos vieram para o Espírito Santo, para o Brasil, principalmente para São Paulo, eles tinham dificuldade de fazer risoto, porque não tinha cremosidade no nosso arroz. Aí eles inventaram esse, colocando creme de leite para dar cremosidade, e como não tinha trufas e nem cogumelos frescos, na época tinha, eles pegaram cogumelo em conserva e julgaram o cogumelo em conserva. Então, o arroz, a piemontese, ou piamontese como queira, nada mais é do que um arroz com creme de leite e cogumelos, é muito simples. Olha, os ingredientes para 4 porções, 400 gramas de arroz já cozido, tá? Já vamos para a receita, então. Exatamente, são Bora 400 gramas de arroz já cozido. Não sei se você sabe, o arroz, assim como a massa, ele dobra de peso, né? Para você fazer 400 gramas de arroz já cozido, de 200 gramas de arroz cru, né? Ele praticamente dobra. Então, são 400 gramas de arroz já cozido. 100 gramas de champignon em conserva picadinhos e 100 gramas de champignon em conserva laminados, para parecer as trufas. 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de cebola bem picadinha ou ralada, 1 caixinha de creme de leite, ou a quantidade que você precisar, se você gosta mais cremoso ou menos cremoso, meia xícara de vinho branco seco, meia xícara de caldo de frango, ou a quantidade suficiente, porque de repente você precisa de um pouco mais para ficar mais cremoso, e 2 colheres de sopa de parmesão ralado. Parmesão mesmo comum. Né? Naquela época não existia o grana padano, essas coisas aqui no Brasil. Aí você refoga a cebola na manteiga, no azeite, até murchar bem. Você perfuma com vinho branco, deixa evaporar. Junta o caldo de frango, os champignons, o creme de leite. E aí você vai juntar o arroz. Você não bota o arroz e depois o creme de leite nele, não. Você bota o creme de leite. Vai botando o arroz de maneira que fique cremoso. Se precisar, você bota mais creme de leite ou mais caldo de frango, tá? Aí, na hora de servir, você junta o parmesão, mistura e serve imediatamente. Se você quiser fazer, ele é muito gostoso, ele não é original, italiano, nada, mas ele é muito gostoso. Se você quiser fazer ele mais moderno, você, ao invés de utilizar os champignons em conserva, você usa 200 gramas de champignon Paris, que a gente chama aquele branquinho, laminado, você dá uma refogada nele, junto na panela, aí você vai ter ele mais moderno. Mas não vai ter o gosto daquele original que você comia no passado, entendeu? Essa cozinha, a gente chama de... Hoje eles falam cozinha démodé, porque é uma cozinha que não se faz mais, coquetel de camarão, filé a Oswaldo Aranha. Eu adoro. Eu também. Eu adoro. Filé avenida, filé a cavalo. Filé francesa. Filé francesa. Tinha um restaurante em Vitória, gente, na Duque de Caxias, chamava Marrocos. E toda vez que eu recebia, eu me dava de presente um almoço lá para comer um filé avenida, que era um filé a cavalo com batata frita, né,
E era um filé com fritas a cavalo. Ah, olha, como eu gostava daquilo. Era um presente que eu me dava, né? A gente tem que se Mas permitir, né, Juarez? eu acho que essas coisas não podem deixar morrer esse tipo de cozinha, né? Em São Paulo, nos restaurantes do centro, você não encontra essas coisas. Eu gosto muito. Quando dava aula de gastronomia, eu fazia questão de ensinar pratos da cozinha demodê para as pessoas saberem que arroz à grega existe, arroz piemontês existe, né? Que as pessoas não fazem. Ah, o arroz de forno, ninguém faz mais arroz de forno. Impressionante. O próprio bolinho de arroz só quer saber de fazer arantinho de risoto, pelo amor de Deus. Tanta coisa boa. Tanta Né? coisa boa, adorando. Então, essa nossa memória aqui, resgatando o que tem de bom, né? Da alimentação, da O Brits tinha um culinária. muito bom também. Era, né? Se eu fosse um cara milionário, eu ia resgatar o Brits e ia resgatar o Bar Santos como ele era. Ele existe ainda, o Bar Santos, continua com a canoinha, continua com aquele. Ele tem uma sobremesa sensacional, você vê num copo americano. É tipo um manjar, é um creme, e em cima tem ameixa cozida no vinho, calda de ameixa, sensacional. E hoje ele até um self-service que é muito bom. Foi pena que a arquitetura teve que mexer, que deve ter sido até por exigência da vigilância, tirou aquela característica antiga. Mas eu gostaria muito de não deixar perder esses restaurantes tradicionais na essência que eles têm, a característica que eles têm, né? É. Ô, Juarez, no preparo, a gente pode usar o arroz de ontem? Essa é exatamente uma das coisas legais desse arroz. É o arroz comum, é o arroz de ontem mesmo. Não precisa fazer arroz na hora, não. Aproveitamento de sobra isso aí. E a Eu aprendi a fazer isso. cremosidade. Vou falar um segredo para você. Ainda bem que ninguém sabe nossos segredos, né? Qual é? Quem vai no podcast vai saber tudo. É o seguinte, eu aprendi a fazer esse arroz numa boate que tinha no Rio chamada Hipopótamos. Eu fui estagiar nessa boate. E lá aprendi a fazer tem umas comidas. Naquela boate, que era daquele cara, esqueci, um cara famoso da noite aí. E ele tem um chefe muito bom, chamado Claude Lapayel, um chefe francês, ele está vivo até hoje, no Rio de Janeiro. Ele tem um filho que é chefe também, que é muito bom. E aí, com ele, eu aprendi a fazer comida de boate, que era picadinho, era esse arroz à piemontese com escalopinho ao molho madeira, era estrogonofe de boate. Então, essa comida aqui é feita muito rápida, entendeu? Para Aham. servir na madrugada. Ricardo Amaral era o dono era o dono da noite no Rio, né? E aí eu fui estagiar Era o lá. Ricardo Amaral, não era? Era Ricardo Amaral. E aí o chefe se chama Claude Lapayère, um chefe sensacional. Ele é vivo, encontrei com ele há pouco tempo no Rio. Mas olha, o filho dele é muito, muito fera também. E assim, eu aprendi a fazer essas comidinhas rápidas, sabe? E esse daí foi um que eu nunca esqueci. Pois é. E Né? aí, só para finalizar, essa cremosidade, ela tem a ver com creme de leite. Creme de leite. O arroz, esse arroz agulhinha que a gente usa normalmente no nosso dia a dia, não tem aquele teor de amido que tem um arroz de risoto, não. Lógico que você pode fazer um risoto piemontês desse jeito, né? Você pode até fazer e não colocar creme de leite, mas não vai ficar... Você sabe a história do pêssego com creme de leite? Você lembra que tinha essa sobremesa antigamente? Eu amo. Pois é, só que eu fui fazer um dia desse, o pêssego continua mesmo. Só que não tem mais o creme de leite de lata, eu pelo menos não achei. Aí achei o de caixinha, não é a mesma coisa. O de lata tinha que botar na geladeira para tirar o soro, botar, o sabor não é o mesmo. Entendeu? Então você pode fazer até como risoto isso, mas que vai ser o tradicional, não vai. Né? Mas eu gosto muito dessas... Eu estou ficando velho, estou ficando lembrando mais das coisas mais antigas. Tinha um restaurante aqui em Vitória, tem até hoje um hotel no centro da praia. Era o senhor Graciano Espínola, que foi prefeito de Guarapari. Ele tinha um restaurante nesse hotel, chamava Le Gourmet, o restaurante. E aí fazia um filé Le Gourmet que o cara fazia na frente, assim, na negócio. E eu até hoje, de vez em quando, faço lá em casa esse filé Le Gourmet. Fazia o garçom. Na época, o método tinha mania de fazer comida na sua frente, com flambando, aquele negócio todo. Eu gosto desse tipo de cozinha, não gosto de deixar perder, não.
Olha, né? então a pedido da nossa ouvinte, o arroz à piemontese, tá aqui a receita, detalhadinha, cheia de histórias maravilhosas do chefe Juarez, que é só aqui que tem isso, né? Aqui é. E no podcast você encontra tudo isso, nossa conversa fiada, a receita e todas as nossas outras receitas. Você dá para usar o ano inteiro, dá para fazer um livro de receitas. É isso, gente. Olha, a receita no site cbnvitoria.com.br e no podcast você chama lá por CBN e as dicas do chefe. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado.